Ok, podem começar, então, a atividade programada. Começar, Isa? Sim. Não. Podem começar a atividade. Não. Acho que vai dar eco o outro. Tá, vou desligar o outro. Isso. Não tá ouvindo, Isa. Não. Tira o fone. Agora estão? Aham. Ah, tá. Retiro. Então tá bom, então a gente pode começar. Primeiro, boa tarde, muito obrigada pela presença e disponibilidade de todo mundo tá aqui, né? Um tempinho tirando da correria do dia, para a gente ter essa conversa. A gente tinha pensado, nós como bolsistas e a coordenação junto, de trazer essa conversa com os ex-alunos já graduados e no mestrado e após, para trazer um pouco dessa experiência que o curso trouxe, do que essa pós-formação trouxe também como trabalho, como processo todo de aprendizado. Então, primeiro eu também queria perguntar se todo mundo concorda em estar sendo gravados. Então, tá bom. Então, a gente pode começar um pouquinho dessa conversa. Só um minutinho antes, eu recebi imagens, eu acho que tá dando eco. Acho que tem duas páginas suas abertas, Altamir. Porque é a mesma câmera, não sei. Fechei agora. Ah, não tem. Bom, tem duas páginas abertas. Vou ter que fechar. Isso. Tá, acho que agora sim. Isso, agora foi. Pode continuar, Stephanie. Então, eu vou colocar aqui a apresentação, então vocês me avisem se ela estiver aparecendo, e aí caso vocês queiram falar junto com essa apresentação, vão dando os comandos que eu vou passando nas imagens, pode ser? Tá bem, vou começar a apresentação então. Então, boa tarde a todos, né? Eu sou o Emerson Massoli, eu entrei no curso em 2016, me formei agora no final de 2019. Durante a graduação, né, eu trabalhei com diversas linguagens, mas me aprofundei mais no design de superfície e estamparia, que atualmente não existe mais o ateliê no curso, mas foi desmembrado em outras disciplinas, né? Também dei um foco maior na serigrafia em tecido e no desenho. Pode passar o slide. Meu trabalho de final de curso, né, ele foi baseado nessas linguagens que eu aprofundei durante todo o curso. Eu tentei integrar todas elas numa proposta artística, né, trabalhava bastante com digital, mas eu via essa necessidade de explorar também o tridimensional, né? Então eu comecei trabalhando com instalações, né, objetos artes, e eu segui por uma proposta que eu tinha realizado no começo da graduação, né, que seria uma proposta envolvendo o origami e o design da superfície baseado nas imagens de op art, né? Então eu realizei essa articulação entre essas linguagens, né? Explorando o manual e o digital, né? No mesmo tempo. Pode passar a imagem.
Daí eu fui construindo, né, instalações, né, articulando essas linguagens, utilizei bastante da impressão e também de técnicas mais tradicionais, que vai dar para ver nos próximos trabalhos, que seriam os carimbos, que foi uma técnica que a gente utilizou bastante no ateliê de design da superfície e estamparia. E também usei o desenho manual, né? Mas esse desenho manual, ele não é muito presente visualmente sim, nos trabalhos finais, porque ele parte, né? Eu parto do desenho manual, mas finalizo ele digitalmente, né? E depois eu volto com esse desenho, só que agora ele em material, né? Materialmente, por meio da impressão. Essa proposta da imagem, ela é formada por vários elementos, né, dessas bolinhas de origami, e nessas bolinhas estão contidas duas imagens diferentes, né, inspiradas lá no movimento do Op Art, né. Esse movimento do Op Art, ele tem como característica, né, essa criação de ilusões ópticas, né, só que em superfícies planas. E nesse trabalho a intenção era proporcionar ao público assim uma interação maior com a obra, né? Característico da instalação, né? Desvincular um pouco só daquela observação da obra, né? Fazer com que o público circule ao redor dessa obra, que tem uma dimensão um pouco grande, né? Então permitia essa interação. Pode passar para o próximo. Esse trabalho aqui, ele se difere um pouco dos outros, porque eu reproduzo o padrão, né, da Op Art através dos elementos do origami. Aqui são vários elementos, acho que são 49, e quando eles são colocados lado a lado, né, repetidos, eles formam um padrão. Então, eu saio daquele digital e transformo o padrão manualmente através dessa técnica do origami e também da montagem do trabalho. Pode passar para o próximo. Esse daqui, né, eu articulo também esse fazer manual e o digital, né, essa proposta são várias caixas de origami e dentro de cada uma delas está contida uma imagem da Op Art, né, foi produzida tanto lá, como eu expliquei, primeiramente manual e depois finalizada digitalmente. E nessa proposta a intenção era com que o público interagisse e se aproximasse da obra, né? Porque para visualizar cada padrão que está ali contido dentro das caixinhas, tu tinha que se aproximar e olhar dentro de cada um deles. Né? Pode passar para o próximo. E aqui é uma visão geral da exposição, né? Lá no fundo da obra que eu comentei anteriormente. E essa aqui da frente foi onde dá para perceber essa aplicação do padrão que eu tinha criado digitalmente, ele foi aplicado nessas peças com a técnica de carimbo, né? Que foi uma técnica que a gente utilizou bastante no ateliê e que eu gostei bastante porque tu consegue ver essa diferenciação entre a rigidez do digital, né, e essa maior liberdade que tu tem com o manual, né, e essas falhas que dá para ver ali em algumas das partes são característicos da técnica, né, então não me prendi muito em tentar fazer com que pareça que a técnica do carimbo pareça com o que foi feito lá no digital, né. A experiência, né,
da graduação, eu acho que ela é importante para qualquer pessoa, né? E aqui dentro das artes, eu acho que durante o curso tu vai tendo uma visão maior, né, do que seria a arte, né? Porque a gente entra com uma perspectiva e com o passar dos semestres, essa perspectiva vai aumentando e tu vai percebendo o quanto a arte é importante, né, na nossa vivência em sociedade e também, né, eu acho que o curso, ele tem várias oportunidades, né, antigamente a gente tinha os ateliês, né, atualmente eu acho que tem as disciplinas, foram divididos em disciplinas e as possibilidades são inúmeras, né, tem opções para todos os tipos de arte, né, e também os grupos de pesquisa eu acho que também são bem interessantes para aumentar essa nossa perspectiva, porque lá a gente discute tanto com pessoas da graduação quanto da pós-graduação, né? E a pós-graduação também, né? Depois também é uma outra possibilidade, né? Porque nem todos os cursos, como o nosso de artes visuais, que a gente tem o mestrado e o doutorado, né? Que nos permite continuar pesquisando em arte, né? O que nem todos os cursos possuem, né? Então acho que isso é importante ressaltar. Acho que seria isso. Obrigado. Eu que agradeço. Stephanie? Rosângela? Bom, eu iniciei também Vamos lá. Eu iniciei o curso em 2016. Estão todos me ouvindo bem? Sim. Bem, comecei em 2016. Obrigada. Eu já entrei bem mais velha no curso, né? Eu já estou egressa, né, de outro curso. Eu fiz educação física e muitos alunos da escola me questionaram o porquê fazer arte, né? Por que fazer o curso? E me fazia pensar a cada pergunta, né? Muitos me questionaram, né? Por que não outra coisa? Na verdade, assim, o que se vê a arte em todos os momentos da vida da gente, né? E até na educação física, a arte do movimento, ela é fantástica. E ao ingressar no curso de artes, eu só tive respostas positivas em relação a esse meu pensamento. E ao longo dos semestres, todo aluno vai construindo suas linguagens dentro da perspectiva do que os professores ensinam, porque a arte, mais do que temos essa visão, né, do dia a dia, como Hermes falou, ela é um espelho do que as pessoas são. Que eu vejo assim, a maioria dos meus colegas, eles não se desvincularam do que eles são. Eles aprimoraram através do conhecimento, através de todo as experiências que se tem ao longo do curso, que são muito boas, porque constrói o artista. Eu vou citar Joseph Beuys, que ele dizia que todos somos artistas. E eu acredito que isso é uma verdade e que o curso de artes ele só vem a corroborar com isso, vem potencializar o que cada um enxerga poeticamente. Porque todos têm essa visão. Eu vejo o quanto eu influenciei algumas pessoas do meu convívio. Nós temos hoje em dia as mídias sociais, né, que nos auxiliam nas publicações, que agora, inclusive, as exposições estão ocorrendo, a maioria delas de forma virtual. E isso eu vi que influencia até o pessoal lá de fora, que começou a ter uma visão do espaço em que eles vivem de forma diferente.
e de se impactar com o que é possível ser arte, até numa imagem, numa fotografia ou no espaço que eu estou ocupando lá no interior, né? Pode passar que talvez com a imagem seja mais possível visualizar. Aqui já é um processo já quase no final. Desculpe que eu acabei não colocando numa sequência, mas também não há problema. A minha pesquisa, isso, ótimo. Pode ser aí. A minha pesquisa começou já em 2016, no segundo semestre. Haviam vários conteúdos e havia um pedido de um processo ao longo do semestre. Uma coisa que quisesse trabalhar. Eu sempre gostei de madeira, né? Só que até chegar nessa situação da madeira, houve um pedido e eu atendi a proposta, né? Tentei, é um desafio para todo mundo quando te propõe alguma atividade. E eu fiz um suporte que não era compatível com o que eu queria, e eu pensei de reforçar o suporte com madeira, árvores ocas, eu comecei. E daí a pessoa que me entregou a árvore já, ela é uma árvore seca na natureza, me disse que era uma coronilha. Aí, daí o que me remeteu a pesquisar coronilha na internet, é uma possibilidade, e eu verifiquei que a célula vegetal se parecia com uma trama. E pela minha experiência, eu sabia tricotar e me remeteu ao tricô. E o que eu comecei a fazer essa minha pesquisa desde agosto de 2016. E, sinceramente, eu não conseguia, ao longo do curso, me desvincular ou da madeira ou da malha de tricô. O que eu fiz? Em função dos materiais que eu tinha disponível, eu comecei a tricotar com fio de cobre. Eu tinha em casa e daí eu achei interessante a proposta da tecnologia, do industrializado, remetendo ao orgânico. E o que vocês estão vendo da imagem é uma instalação que está desde antes de finalizar meu TCC, eu comecei um processo de capturar as imagens, né, ao longo dos meses, e para verificar o quanto que a natureza interfere nessa instalação, o quanto que ela toma para si o que é dela. E o que me remete também ao processo que eu tive, de que as árvores estão me acompanhando ao longo da vida, e pode passar a imagem, e o que me remete também é essa sensação de árvores que já se foram, né? Que são fantasmas, que estão presentes e não presentes ao mesmo tempo. Pode passar, por favor. Aqui é uma proposta que eu usei agora numa exposição virtual, que o tema era o outro, e eu usei essa minha trama de cobre como forma de casulo. E para ver como assim a arte não está desvinculada das experiências da pessoa. Nesse momento, eu estou vivendo na família assim, a perda da memória de uma pessoa, né? A perda ao longo da vida, assim, esse processo de envelhecimento. E eu utilizei nesse casulo fragmentos de nó de pinho. Daí, isso me remete a essas falhas de memórias, a essas perdas que ficam, a memória ficando, digamos assim, em espaços determinados. E na verdade, até a instalação me remete a memórias, né? Ao longo de toda a minha vida, né, pessoal. E agora, esse processo artístico. Pode passar, acredito eu que já tenha finalizado. Mas é isso, eu vejo o quanto que eu cresci como pessoa, e fazer o curso nesse momento de, digamos, uma idade mais avançada, comparado à maioria dos meus colegas, só me trouxe alegrias
desafios, que é muito importante para a vida. A gente tem que ser desafiada enquanto pessoa, enquanto artista. A gente havia uma interação, a interação dos professores, esse processo de ensino dos professores é fantástico. Eles nos desafiam constantemente, mas isso é muito importante para todo o processo artístico. E acredito que é isso. Obrigada. Obrigada, Rosângela. Para mim também foi, quando eu entrei no curso, foi uma surpresa, assim, de ter encontrado um grupo de pessoas totalmente diferente, né, do que a gente que a gente pensa que vai encontrar dentro da faculdade. Cheguei, a minha turma era muito nova, era uma galera, os alunos tinham em média 16, 17 anos, e eu já estava com 23, eu acho, na época. E aí eu encontrei algumas pessoas que já eram formadas no curso, então essa troca também é bem interessante, né, que a gente tem durante todo o curso, com essas variedades de idade que a gente pode ter contato e aprender muito mais com as histórias de cada um e o processo de cada um. Eu acho muito interessante isso. Foi uma das coisas que eu gostei bastante quando eu entrei, assim. Agora o Natan tá travando um pouco o áudio, Rosângela. Só para comentar, tá ruim o áudio? Acho que melhorou. Só para complementar, essa diversidade de pessoas, de idades, só tem a colaborar com todo o processo, com toda essa absorção do conhecimento, que a gente, ao longo do curso, passa por várias disciplinas que vão nos construindo. E, como curiosidade, eu tinha colegas que eram minhas ex-alunas. Isso era muito fantástico, assim, porque a troca de conhecimento, a gente cresce junto enquanto grupo. Sim, que legal. Agora, o Natan, não sei se você quer que a gente abra seu Instagram, se você quer apresentar algum trabalho seu aí do computador. Olha, então, primeiramente, eu quero cumprimentar os meus ex-colegas, meu ex-professor aí. É um prazer estar vendo vocês mais uma vez, infelizmente não podendo estar junto no ambiente acadêmico convencional, né? Mas também queria explicar aqui, então, não sei, se tu puderes abrir meu Instagram e mostrar alguma coisa que eu tenha lá, porque infelizmente meu computador foi roubado alguns meses atrás e com ele foi praticamente todos os registros que eu tinha nos últimos anos de trabalhos e tudo mais. Até tentei tirar uma foto aí, né, de um trabalho meu, mas provavelmente se tu conseguires abrir o Instagram, vai ser possível ver ele lá em melhor qualidade. Bárbara, o áudio está desligado. Eu estava falando há um tempão aqui. Eu vou tentar abrir aqui o Instagram. Se você quiser falar um pouco sobre o seu processo durante o curso, como que foi antes, a visão antes do curso e depois de formado, como que está sendo? Então, eu acho que é uma questão bem transcendental, né? Eu era uma pessoa antes do curso, eu era uma pessoa durante o curso e eu já sou outra pessoa depois do curso. Que nem tu disseste antes, eu cheguei na faculdade, eu imaginava outra coisa, eu tinha muita outra coisa em mente, eu pensava que eu ia chegar num ambiente completamente diferente do que eu tinha imaginado, tinha fantasiado, né?
Foi uma experiência única, que eu posso dizer, porque a gente sabe que mesmo para ser artista tu não precisa necessariamente fazer uma faculdade, só que a experiência que tu encontra dentro desse ambiente é uma coisa única. Por exemplo, as trocas que a gente faz com os colegas, com professores, com pessoas que a gente encontra durante o curso, não necessariamente que façam parte desse meio acadêmico, mas que já estão feitos, ou então que fazem parte do mundo da arte, né? Eu acho que a academia é um meio facilitador para a gente ter acesso a isso tudo. Então, a gente acaba tendo experiências que, por conta própria, sozinhos, provavelmente isolados, muitas vezes no nosso ateliê a gente não teria. Seria complicado a gente ter a facilidade de encontrar esse ambiente profissional sozinhos, né? Então, o curso de artes visuais em si, ele te proporciona todos esses contatos. Eu entrei no curso justamente com uma visão de arte e fui completamente, como é que eu posso dizer, não sei se desacreditado é a melhor palavra, ela soa meio negativa, mas foi arrebatador, assim, porque eu descobri o que era arte de verdade lá dentro, o que pelo menos para mim é arte de verdade, porque naquela minha visão limitada de antes do curso, eu tinha um pensamento, era bem minimalista, era uma coisa bem reduzida em relação a conhecimento mesmo sobre esse universo todo, e lá dentro, então, essas trocas que eu falei simplesmente aconteceram e fizeram com que essa minha visão de arte, de vida, inclusive, fosse completamente mudada, né? Eu fazia alguns trabalhos que eram remetiam mais à ilustração, às questões mais do desenho e tudo mais, porque era muito o que eu conhecia. Depois disso, eu fui sendo introduzido a diversas disciplinas, como a pintura, como o desenho, as gravuras e a escultura. E tudo isso nossa, isso foi um choque de realidade muito intenso, assim, que eu consegui viver, assim, a mais flor da pele, digamos assim, que eu podia viver durante esses 4 anos e meio, quase 5 aí de faculdade que eu fiz. E nisso eu descobri que eu tinha possibilidades muito mais além daquilo que eu costumava fazer, como desenho e tal. Então, eu fui explorando isso nos primeiros semestres do curso, quando o currículo ainda era diferente. Ele tinha algumas disciplinas que te davam bastante propostas e tudo mais, e era bastante possibilidade para ir descobrindo materiais, técnicas e tudo mais. E nisso eu descobri a pintura. A partir do segundo semestre já, eu tive eu desenvolvi um carinho em comum pela pintura, e ali eu fui seguindo, né? Na época ainda era o sistema de ateliês, e esse sistema acabava aproximando muito o pessoal que estava ali dentro, inclusive até do próprio orientador, muitas vezes. Como no meu caso, era o Afonso, e a gente tinha uma relação, assim, todo mundo ali dentro, quase que familiar, né? Porque todos nós sentávamos determinada hora da manhã, geralmente às 10 horas da manhã, era sagrado isso, e às 4 horas da tarde para a gente tomar o nosso cafezinho e conversar sobre os mais diversos assuntos, né? Quando não era segunda-feira, que era a aula dedicada ao ateliê mesmo, que a gente fazia mais os seminários, nós líamos livros,
textos e víamos filmes muito interessantes que digo hoje que eu passei a entender só nos últimos tempos mesmo as propostas de filmes que o Alfonso passava. Na época era tudo muito nebuloso, a gente não entendia muito bem, tinha muitos colegas que viviam reclamando, que não entendiam nada do que estava sendo apresentado, mas hoje em dia isso tudo faz muito mais sentido para mim, até pela maturidade. Eu acho que a maturidade é uma coisa que traz para a gente uma experiência sem igual, assim. Eu não digo só maturidade em questão de envelhecer, mas de passar por certas situações, de ser exposto a realidades diferentes, no caso, o meio acadêmico, onde é que eu fui exposto a diversas realidades diferentes, onde eu tive contato com pessoas que eu nunca tinha tido contato, pessoas de cidade grande, pessoas de ideologias diferentes, pessoas que pensavam muito diferente de mim. E quando eu digo que foi um choque de realidade, foi exatamente isso que eu quero dizer. É a questão de que tu sai daqui, de uma cidade pequena, Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, é uma cidade de, até o último censo que eu saiba, tinha 22 mil habitantes. As pessoas, todas elas pensam de uma forma, tu acaba sendo muito acostumado àquilo lá, e quando tu chega num ambiente onde é que tu tem essa diversidade cultural, essa diversidade, inclusive ideológica das pessoas, é quando tu realmente é posto à prova, assim, porque tu começa a reconstruir certos pensamentos que tu nunca pensou a respeito, entende? E isso foi, assim, foi engrandecedor demais. Por isso, eu não trocaria a experiência que eu tive durante esses anos todos por nada, porque ela foi de fato única e me ajudou a crescer como pessoa. E isso tudo acabou se refletindo muito no meu trabalho. Então eu entrei fazendo desenho, tendo aquela visão mais de ilustração e tudo mais, não que não seja, não que eu não goste, ou que seja contra qualquer coisa, não. É a questão de que era uma visão bem limitada que eu tinha. Era só aquilo que eu pensava, era só aquilo que eu tinha em mente sobre arte, mas entrando ali eu percebi que esse mundo era muito mais vasto. E chegou a um certo ponto, então, onde é que eu comecei a compreender a arte de forma diferente e a pintura também, porque a minha pintura também se transformou. Depois de algumas leituras, na época que o Alfonso já não era mais meu professor, quem entrou no lugar foi a Karine, e ela começou a me orientar pro TCC, né? Então, isso também foi outro choque, assim, porque eu não tive tanto contato com literatura durante esses outros anos da minha graduação. Enfim, por diversas razões, e às vezes também a gente está mais focado em produzir do que, de fato, pesquisar sobre o nosso trabalho, ou então descobrir uma temática e ir a fundo naquilo. Então, depois que eu entrei no TCC com a Karine, e eu comecei a pensar bastante sobre essas questões, então o meu trabalho começou a se transformar muito, ele mudou muito. Assim, ele tem certos aspectos ainda que se preservaram das minhas produções antigas, mas da época que eu comecei a pesquisar o TCC, que foi sobre a melancolia no cotidiano doméstico, até hoje, nada mais tem sido igual. Eu comecei a perceber o quanto que eu tinha necessidade de usar a minha vida pessoal no ofício, né, da arte, na produção mesmo. E foi uma coisa que eu li, inclusive sobre a Sandra Hey, que ela escreveu, né, no livro que a gente usa como referência, meio como
1.0, se eu não me engano, ou meio com ponto de partida, perdão. E hoje, inclusive, ela é professora da universidade, mas é botar o dedo na ferida aberta. Então, depois que eu li aquilo ali, nada mais foi a mesma coisa. Foi realmente eu pegando momentos muito particulares do meu cotidiano, do isolamento mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa bastante isolada, pelo menos durante o curso. Quando às vezes a carga, né, que querendo ou não, o meio acadêmico, ele te bota um pouquinho mais de carga, e nisso tu acaba te focando muito nele. E eu comecei a prestar atenção que durante esse período, né, que eu estava bastante isolado e estava pensando muito em produção, certas peculiaridades do ambiente que eu vivia ali, do meu apartamento e tudo mais, começaram a ter importância no meu trabalho. Às vezes a expressão corporal, facial e tudo mais, em momentos de reclusão, de melancolia mesmo, e momentos em que eu percebia que o ambiente se configurava muito de acordo com o meu estado de espírito, né? E isso eu comecei a usar muito a meu favor. E nisso eu comecei também a notar nuances do meu temperamento, e começar a compreender também melhor as coisas que eu sentia naquela época, porque, querendo ou não, meu trabalho tem um pouco a ver com ansiedade, depressão, e é uma coisa pela qual eu passo. E uma coisa que veio se desenvolvendo ao longo do tempo, e eu comecei a explorar muito no meu trabalho. Então, eu tento expressar o máximo que eu posso as questões sentimentais de uma forma bem figurativa. Porque, enfim, eu acho que isso tem uma forma O termo não é muito aceito no meio da arte, mas essa catarse, né, no meio das artes visuais, né, catarse, né, de se expressar através do teu trabalho. E, enfim, ele tem tomado proporções, assim, que eu ainda não sei estimar. Eu diria que eu ainda não consegui chegar num ponto onde é que eu posso dizer, bom, explorei o tanto que deu, agora eu vou fazer outra coisa, vou pesquisar outra coisa. E a pesquisa, então, acaba se dando bastante por meio também, não só da figuração, mas também cores, as questões mais psicológicas, né? Cores, composição, enfim. Tem algum Mais ou trabalho menos isso. desses? Oi, desculpa. Tem algum Pode trabalho falar. desses que a gente está apresentando aqui no Instagram que você queira falar especificamente? Ou Olha, não? não necessariamente, mas eu tenho alguns trabalhos, como se tu fores um pouco mais para baixo, por exemplo, esse grandão aí, mas não vai dar para ver direito. Ele está desorganizado, não sei porquê. Enfim, mas pode descer um pouquinho mais. Aquele ali, ó. Sobe um pouquinho do meio. Se espreguiçando, esse Sim. mesmo. Bom, são trabalhos mais ou menos como esses que eu costumava fazer nos meus primeiros os primeiros momentos do TCC, né? Que foi bastante onde é que eu comecei a explorar os momentos do cotidiano, o ambiente que muitas vezes eu tava, e que dizia muito sobre mim, apesar de que ele se torna bastante subjetivo pro público, né? Então, eu acho interessante a diversidade de conclusões que as pessoas podem chegar em cima de uma imagem que é tão concreta para mim, que é basicamente o propósito da arte, né? Promover esse pensamento crítico aprofundado e que seja diversificado, né? Todo mundo tem uma forma diferente de pensar a respeito do trabalho que está vendo, mesmo que seja o mesmo trabalho, né?
Mas, basicamente, essa, Sim. aqui, essa é uma parte da minha produção. O meu Instagram, eu fui postando ao longo do tempo, assim, eu sou meio displicente, assim, com as minhas postagens ultimamente. Tem sido muito fácil produzir também. Esse momento pandêmico aí é uma coisa que eu acho que podou muito a gente, né? Acabou Uhum. tornando a gente ainda mais isolado e no meu caso, ainda mais isolado, né? E também ele acaba suscitando bastante desses momentos de introspecção, de reclusão e tudo mais. Eu acho que as pessoas que sofrem bastante de ansiedade e depressão têm tido um certo desafio durante essa pandemia, porque ela te tirou completamente o chão, assim. Tudo que era o que poderia, de repente, ser uma válvula de escape, acabou se tornando uma obrigação, né? A reclusão, ficar o tempo todo em casa, não poder ver as pessoas, às vezes uma coisa que, para mim, pelo menos, era necessária. Como meus colegas sabem, eu vivia nos ateliês, eu vivia indo conversar e trocar ideias sobre tudo com os meus colegas, e inclusive, fazendo um adendo que eu estava falando antes, essa troca com os colegas foi o que me fez crescer muito, porque muitas vezes eu me vi em dificuldade para resolver certos problemas dentro da pintura, né, que às vezes composição, cor, independente do problema, que a conversa com os colegas, às vezes mais velhos, mais antigos no curso, simplesmente me faziam chegar à conclusão da resolução do problema. Porque é justamente isso, aquele sistema de ateliês, ele aproximava tanto as pessoas que tu sempre tinha alguém no ateliê contigo, né? E fazia com que tu nunca te sentisse desamparado nessas questões. Por exemplo, isso me fez produzir mais, entende? Porque eu era muito quando eu não estava satisfeito, ainda sou assim, quando eu não estou satisfeito com o trabalho, eu vou lá e faço de novo, faço outro. Né? Eu coloco aquele ali do lado, olho o que está errado, enquanto eu vou usando coisas que eu estava achando que estavam boas e levando sempre para o próximo trabalho. E essas conversas, essa troca de experiência com os colegas, muitas vezes, e a orientação dos diversos professores do curso, né, me ajudaram a crescer muito. Então, por isso que eu digo, a experiência da graduação, ela é única. Ela te possibilita, não tanto só nesse meio acadêmico, mas profissional mesmo, na questão depois de eu me formei e agora, né? Então, como eu estava dizendo antes, tu tem contato com diversas pessoas do meio artístico. Tu consegue chegar a galeristas, o pessoal dos museus e tudo mais, e tu começa a entender melhor como funciona. Nisso o teu leque já abre mais, então a ideia de que tu vai fazer artes visuais e vai se tornar um artista não é mais única, né? Claro, tu pode te tornar um artista, mas tu também pode te tornar um museólogo, um pesquisador da área, e isso tudo acaba se tornando muito valioso na hora quando tu sai da universidade, e tu quer saber mais ou menos a área que tu quer seguir, se tu quer continuar no meio acadêmico, fazer um mestrado, fazer um doutorado, ou então fazer, às vezes, algum curso extra e trabalhar no museu, fazer curadoria, fazer restauração. Acho que a gente está precisando de restaurador, que é um trabalho, nossa, eu considero um trabalho muito, muito meticuloso, é uma coisa de extremo cuidado, porque tu não tá trabalhando com tua própria produção, tu tá pegando o trabalho de outro artista, né? Então, para tu conseguir não estragar tudo, tem que ter um cuidado tão refinado assim, e isso foram possibilidades que eu fui vendo durante o curso.
Provavelmente eu nunca teria pensado isso se eu não tivesse ido para a universidade. E é muito bom que a gente ainda tenha universidade pública com ensino de qualidade como a gente tem, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, que a gente tem para valorizar dentro da nossa sociedade, né, que eu espero que isso não dure mais tão pouco tempo, espero que isso se prolongue e esse sistema de universidade pública que a gente teve a oportunidade de usufruir, que os nossos descendentes também tenham, né? Uhum. Sim. Bom, eu acho que pela minha parte eu já falei bastante. Muito obrigada pela fala, contribuiu demais. Sim. Nem sei se eu tenho mais perguntas, porque já me respondeu todas. Não sei se Altamir e Thalita, vocês têm algumas perguntas? Uma coisa assim, não sei. Perdão? O Altamir e a Thalita, você quer colocar alguma coisa? Se a Thalita quiser falar antes, eu posso. Eu acho que eu não tô te ouvindo. É que o som tá baixinho. Mas deu pra ouvir. Bom. Não sei se a Thalita quer falar antes aí, eu ia fazer só tipo um encerramento, um agradecimento. Gente, eu peguei só o final, porque eu estava em outra reunião, né, outra webconferência. Mas eu ouvi uma parte da fala do Natan, e imagino que a conversa tenha sido boa, porque eu vi esse final, bem legal. Não sei se... Eu só pensei em coisas assim na fala do Natan, né, pensando que a gente está com um projeto ali agora, Natan, não sei se você sabe, de conservação do acervo e explorando coisas assim que você falou. Então, ano passado, né, a gente começou com um bolsista ali, estudando, pesquisando sobre conservação e preservação. Pode falar, Bárbara. No site acho que é no site do CAL, do Centro de Artes e Letras, tem uma parte do acervo da universidade que tem algumas obras dos professores lá, já catalogadas, não sei se chegaram a ver. É bem interessante, tem produções de professores mais no começo do curso, assim. Bem interessante. Foi feita essa catalogação já faz um tempo e tem essa parte lá de tudo que foi catalogado, está no site do CAL. Você tem que procurar por acervo, daí encontra essas imagens. Mas, não sei, você chegou a fazer algumas perguntas, né, para eles, né, Bárbara, pelo que eu percebi. Na verdade, eles responderam as Já todas. foram falando. Ah, que legal. Então, assim, meio que não precisei fazer pergunta. Ah, legal. Foi uma fala muito boa, assim, de todo mundo. Ai, que bom. Então, pode falar, Stephanie. Eu acho que as falas foram bem contempladas, assim, né? Cada um falou um pouco da sua trajetória dentro do curso, como foi esse desenvolvimento, ou, tipo, do processo artístico nesses anos de graduação. E eu acho que foi tudo contemplado, assim, o Nathan conseguiu capturar bastante, assim, a ideia da nossa roda aqui de conversa. Eu não sei se alguém mais queria perguntar mais uma coisa que eu não sei se foi dita, né, só para saber se não foi contemplado, daí se foi, vocês me falam. Mas o que vocês estão fazendo hoje? Daí vocês chegaram a falar, todos vocês, a Rosângela, o Emerson, o Natan. Bom, no caso, hoje, durante esse período pandêmico aí, eu vou ser sincero e dizer que eu não tenho produzido muito. Na verdade, eu estou fazendo parte. Desculpe, pode falar. Não, eu só isso ia dizer mesmo, que eu não estou produzindo muito, porque, enfim, tem toda uma questão, às vezes, também pessoal por isso, mas ao longo do tempo, assim, tu vai engatinhando, levando
conseguindo retomar a pegada do esquema artístico, porque, enfim, tem questões pessoais, assim, que me levaram bastante a dar uma parada, assim, sabe? Mas sempre que posso, tô retornando ao ofício de fato. Tá certo. A Rosângela quer falar? Nesse momento, eu estou fazendo parte de um grupo de pesquisa com a professora Rebeca Stum. Eu tenho participado de algumas exposições virtuais também. Isso acaba produzindo essa motivação e os novos desafios pós-graduação, né? Após a graduação. E acaba que eu consigo estar pesquisando, mesmo estando distante da academia, né? Que é o curso de artes. E o próprio grupo que eu faço parte acaba me instigando a produzir. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo, até uma coisa que eu ia comentar, que para o Natan também, né, para vocês, enfim, vocês todos, que tem os grupos de pesquisa ali, eles, em geral, assim, grupo de pesquisa tem integrantes de vários locais, né, você não precisa ser estudante da graduação, você tem, às vezes, um pesquisador externo, né, fazendo parte, mas, de qualquer forma, tem grupos de estudo que podem ter membros externos, né? Depende de cada projeto, de cada professor, né? No caso. Mas eu ia falar que talvez o ateliê da Karine ali, do grupo de pesquisa dela, tenha essa possibilidade, né, Natan, de como você fez TCC. Eu também atuo ali, tenho também grupo de pesquisa, né? Poéticas da Cor e o Labicor também, né? Tá sempre, a gente faz chamadas e tá sempre aberto para interessados que queiram se aprofundar, né? Só para comentar. No momento, inclusive há um tempo atrás, como o nosso grupo estava um pouco parado por causa, enfim, pandemia, teve a gravidez da professora e tudo mais, a gente acabou dando uma pausada, mas já estamos logo retornando também às atividades, porque já entramos em contato, temos o nosso grupo do WhatsApp, já Legal. conversamos Que bom. um pouco. Provavelmente daqui a pouco surge alguma proposta nova de ação nossa. Sim, porque essas conversas ajudam, né? E como a Roberta falou, a Rosângela falou assim, de chegar a continuar, né? Como você estava falando de que tinha parado. O meu grupo também, assim, a gente parou, né, nesse momento e estou agora planejando esse retorno. E Emerson, quer comentar, então, o que você está atuando, no que você está atuando hoje? Atualmente eu estou continuando minha pesquisa, né, sobre outra perspectiva no mestrado, então estou continuando a pesquisa que eu comecei desenvolvendo lá na graduação e estou aprofundando ela no mestrado, né. Estou participando de grupos de pesquisa, né, exposições coletivas no momento também, e vai indo, né. Com a professora, com quem que é o teu orientador? Minha orientadora é a professora Renilda, e o grupo de pesquisa que eu participo também, ela que legal. Tá bom, acho que era só isso que eu lembrei, assim, para complementar, né, a fala, e não sei se mais alguém, Natan, que gostaria de falar mais alguma coisa? Eu só gostaria de deixar mais uma dica aí para quem também tá provavelmente meio parado durante essa pandemia aí, que tem muito edital rolando, principalmente edital online. Então, assim, quando eu disse que eu também estava parado, não estou totalmente parado, né? Atualmente eu participei de alguns editais. Inclusive aquele trabalho que estava sendo mostrado antes, o primeiro do meu feed do Instagram, eu tinha feito para um edital do Santander há alguns meses atrás. E eu acho que é uma opção muito válida agora que principalmente o governo está disponibilizando algumas
alguma verba pro meio cultural mesmo, como teve recentemente o edital Aldir Blanc, né? Eu sei que teve em Santa Maria, teve aqui na minha cidade, eu participei, fui contemplado, fiquei muito feliz com isso. Mas teve no país inteiro e foram bem diversificados os editais, assim. Tiveram diferentes propostas, diferentes valores, inclusive, que foram deixados como prêmio para quem se inscrevesse e tudo mais. Mas, assim, é uma opção para quem eu acho que tá formado e tá meio que parado, assim. Eu acho que é uma boa forma também de se motivar e fazer alguma coisa para não ficar totalmente parado, né? E acabar sobrevivendo, porque artista muitas vezes sobrevive de edital e é bom participar, fazer currículo, depois quer ingressar no mestrado, alguma coisa fazer, é bom. Ah, é legal você ter falado isso dos editais, porque os editais Além já dessa tinham... produção. Pode falar, Rosângela. Certo. Além da produção, da instalação e algumas participações em exposições online, eu iniciei também em 2016 um projeto de plantio chamado A Arte e a Poética do Plantio na universidade. Daí fui questionada, né, se plantar era arte também, né? Mas já pesquisando, através de pesquisa, foi possível descobrir que sim, é arte. Já houve outros processos artísticos em Nova York, na Alemanha, com outros artistas. E sendo que o projeto começou, digamos, em setembro e finalizou em dezembro, né? Que era a proposta era fazer uma ação artística que perdurasse ao longo do semestre para ver o processo dessa ação. Só que eu não consegui me desvincular da ação, estou até hoje plantando na universidade. Quase 1000 mudas eu plantei. É um processo e realmente poético, é um estudo a cada indivíduo, cada muda de árvore que eu planto, eu tenho que fazer um estudo de clima, condições climáticas, a condição do solo, como que eu vou plantar, aonde, o espaço físico, que árvore que eu planto em tal lugar. E eu estou nessa, não consegui me desvincular ainda. Legal, Rosângela. Boa empreitada aí, né? Boa que continue. Às vezes um projeto desdobra em outro, né? A gente continua trabalhando. Então, só para complementar ali a fala do Natan sobre os editais, sempre tem editais, assim, sempre é uma coisa que eu vejo que os estudantes às vezes demoram a conhecer ou a descobrir, né? Então, no grupo de pesquisa eu tento sempre mostrar isso já no início, assim, quando o pessoal entra eu já passo o site, já passo vários caminhos para saber onde tem os editais, né? O Mapa das Artes é um deles. Enfim, tem vários locais que vocês conseguem ver editais tanto de exposições quanto de concursos, de salões, de várias coisas, né? Então, os editais, eles são um ótimo caminho mesmo para conseguir fazer exposições, para conseguir circular o trabalho, né, e começar não, né, mesmo quem é mais experiente, assim, tá circulando o trabalho e tá atuando com produção, né. Então, isso é bem legal você ter lembrado isso. Gente, que eu lembro era isso. Não sei se alguém mais gostaria de comentar alguma coisa, senão já vou passar para o professor Altamir. Natan, quer comentar mais alguma coisa? Acho que por enquanto, Tá acho que eu ok. falo bastante por enquanto, mas obrigado. Tá bom. Stephanie, Bárbara e Isabela, querem comentar alguma coisa? Só agradecer aos 3 que aceitaram o convite para fazer essa troca. Muito obrigada. É isso.
É isso aí, parabéns também, gostaria de falar parabéns para as 3 bolsistas, né, por ter feito aí, participado do Descubra, feito Rua das Artes, feito também organizado, levado esse evento agora, né, com os egressos, essa conversa com os egressos, então agradeço e parabéns para vocês. Vou passar a fala para o Altamir, então. Ok. Bem, em primeiro lugar, então, agradeço a organização da minha coordenadora substituta, da Thalita, todo o empenho da equipe de bolsistas e também a disponibilidade dos egressos de participarem, cada um trazendo a sua experiência de vida, principalmente. O Emerson, então, toda a sua exploração de possibilidades no design que ele leva para a pós-graduação, né? A Rosângela com toda essa arte ambiental, vamos dizer assim, que eu acho que de certa forma inspirou a renovação ali da entrada da UFCM, né? Estão substituindo os pinos por plantas nativas. Então, antes disso, teve o trabalho da Rosângela, incansável. Próxima reitoria, eu lembro toda a ação dela. O Natan também, eu lembro, as visitas ao ateliê, nossas conversas. Foi bom rever vocês aí. Então, agradeço essa contribuição e vai ficar esse registro, assim, da experiência no campo das artes e também a experiência de vida de vocês nesse período. Obrigado a todos. Stephanie, você quer concluir? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, me senti muito contemplada com a fala dos colegas. Eu acho que é isso, assim, não tenho muito a acrescentar, eu gostei bastante da troca, como eu estou ainda no curso, é interessante ver o pessoal que já se formou e como tá sendo esse processo, né, de trabalhar com a arte por fora, já que a gente acaba perdendo um pouco de vínculo, querendo ou não, com a universidade, com esse universo, né. Então, eu me senti bem contemplada com a fala de todos e obrigado pela presença. Então, tá. Encerrando, então. Ok. Parar a gravação.